área do governo estadual, mas representando a si mesmo. Ele sabe o quanto eu já tenho expresso a minha admiração pelo trabalho e pela pessoa que o Marcos é, e obrigada pelas conversas, pelas discussões, pelos auxílios. Dr. Laércio, Dr. Cato. Dr. Cato, além de estar aqui, porque nós entendemos que a cidade de Campinas é uma cidade de alta tecnologia, e cumprindo o mandamento do seu prefeito, que diz que Campinas tem que encontrar a sua vocação nacional, que é de ser referência em tudo que pode, que é de agregar todas as condições favoráveis que temos. Mas o Dr. Cato está aqui, ele não gosta porque ele faz parte muito significativa da minha história. Muito obrigada. Dr. Laércio, representando o Dr. Torrano. O fórum foi minha casa há muito tempo, e é muito bom tê-los na mesa, porque eu entendo que direito se faz com todas as instituições. E já aproveito para cumprimentar o Daniel, para a gente manter aqui também a OAB a minha casa, para a gente manter aqui a paridade da mesa. Direito se faz com advogados que defendem, que avocam para si um dos nossos conceitos básicos, o falar pelo outro, né? E direito se fazem com juízes que conseguem julgar de acordo, mas muitas vezes para além da lei. Costumo falar, Lércio, e costumo falar, Daniel, que a lei, principalmente em relação à pessoa com deficiência, ela não pode ser entendida como um trilho. Porque o trilho, nós todos temos que adequar a realidade àquela linha ali duramente traçada. Mas que a lei, ela tem que ser vista como uma trilha que se adequa à realidade por onde ela passa. Que às vezes sobe montanhas, mas desce vales. E eu agradeço o Fórum, o Poder Judiciário de estar nessa mesa, porque eu vou precisar muito de vocês na continuidade dessa história em Campinas. Agradeço, Daniel. A OAB tem um papel muito importante na questão da pessoa com deficiência. A gente tem que falar muitas vezes na justiça por quem não pode, inclusive por lei, ser ouvido. Muito obrigada, Daniel. Pastor Elias, na pessoa de quem eu cumprimento os vereadores, todos os presentes e os não presentes. Nós sabemos que a Câmara, ela representa a cidade, sabemos de todos os compromissos hoje de manhã. E eu queria agradecer, porque vocês permitiram o debate na Câmara, vocês permitiram as discussões, vocês permitiram e fizeram com maestria que Campinas representasse as suas opiniões, sejam elas quais forem, que Campinas tivesse o protagonismo que teve na criação dessa secretaria. E souberam, pastor Elias, souberam como entender os anseios, tanto da população campineira, quanto do próprio prefeito que se comprometeu em criar uma secretaria. E vocês fizeram isso num prazo fantástico. Eu agradeço a Câmara e também vou precisar da ajuda de vocês, porque nós estamos falando muito de direitos e vocês fazem as leis que nos dão os direitos. Muito obrigada pela Câmara estar aqui, pelo apoio todo. Queria agradecer o Montes e já transmitir o meu abraço ao Vitor, que tivemos ontem num evento juntos, de participando da formação do livro branco de tecnologia assistiva, que vai ser referência no Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem acordado para isso. Montes, eu falo que vocês representam o governo federal, o CNRTA, o programa Viver Sem Limites. Então, eu queria te agradecer muito de estar na mesa, queria agradecer o apoio, dizer que operacionalmente nós já temos o protocolo de intenções, já abrimos aí um flanco para fazermos um convênio, mas operacionalmente eu vou precisar muito de vocês também. E eu costumo dizer também, Dr. Cato, que muitas vezes a gente conhece a hard science ou a ciência dura e às vezes a gente esquece quão importante é um celular com touch que possa falar.
Às vezes a gente esquece que o equipamento que o secretário Marcos usa é totalmente advindo do avanço da tecnologia. E que a gente precisa que, além da dura ciência, haja a visão de que a tecnologia pode ser a diferença entre a manifestação da deficiência e apenas a existência da pessoa. Hoje, uma das maiores dificuldades que eu tinha na minha vida, que era de pegar um livro e lê-lo rapidamente, tem sido vencida pelos avanços da tecnologia. Lembrando que há 10 anos atrás eu sequer conseguia identificar quem me chamava no celular. Hoje, eu deixo a minha assessoria louca quando eu estou na mesa mandando mensagem para saber controlar o ambiente. E aqui eu já quero agradecer o Paulinho, a Magda, queria agradecer a Camila, a Ana, o Gustavo, o Luiz, a Bel. A gente é tão pequeno, mas tem feito tanto. E eu não faria nada disso se não fosse vocês. Muito obrigada, gente. Queria agradecer o Carlos Cruz. Carlos, você sabe todo o apoio que você tem me dado. Obrigada por me prestar a sua sensibilidade, o seu carinho e a sua expertise na área. Muito obrigada por ter feito isso por nós aqui de Campinas. Continua como vice-prefeito, ex-vice-prefeito, continua ajudando Campinas como só você sabe fazer. Muito obrigada, Carlos. Queria agradecer a Sandra. Sandra, às vezes, quando eu tô, ai meu Deus, o que eu vou fazer? A Sandra sempre tem um jeito de mulher de me pôr no lugar. Não, só falta mais desafio X. Sandra, você sabe o carinho que eu tenho por você, sabe a admiração que eu tenho por você desde muito antes disso aqui. E obrigada por estar do meu lado, por estar ajudando o prefeito a cumprir esse compromisso para Campinas. Prefeito, outro dia a gente estava conversando por mensagem de texto e eu disse algo que é verdade. Obrigada por poder participar do desenvolvimento que Campinas terá sob a sua gestão. Obrigada por poder ajudá-lo, auxiliá-lo a construir uma cidade para todos. Obrigada por poder fazer parte da sua equipe, uma equipe em que nós, e aqui eu quero já cumprimentar todos os meus colegas, eu não vou cumprimentá-los em nome de um, porque eu tenho recebido o apoio, prefeito, incondicional de muitos colegas, da grande maioria da equipe, nessa nossa atuação transversal. Eu falo que eu tenho tido gratas surpresas no teu governo, prefeito, de ver o quanto uma liderança sensível contamina para o bem a sua equipe. Então, obrigada por você ser o líder que você é. Obrigada, prefeito, pela sua sensibilidade, pelo seu apoio, pelo seu compromisso e por fazer parte desse novo governo para Campinas. Eu queria só falar rapidinho, e essa é uma das primeiras vezes que eu efetivamente estou absolutamente nervosa num discurso, eu acho que é justificável, mas eu queria falar rapidamente um pouquinho. Eu nasci sob a égide da integração, então eu estou falando aí dos anos 80 a mais ou menos final dos anos 90. Desde pequena, eu sempre fui colocada e a minha história, ela passa pela necessidade de nós fazermos algo para ser diferente, para que a deficiência fosse vista apenas como um detalhe e que a pessoa fosse sempre maior do que a deficiência. Falo que a minha mãe é uma protagonista da Convenção da ONU na prática, porque ela sempre me viu como uma pessoa antes de ver a deficiência. Então, eu já aqui agradeço a minha mãe, a Claíra, a Vani, a Rosíris, meu irmão. Eu agradeço demais vocês, porque vocês são parte da minha história. Então, nós começamos
em Curitiba, com estimulação precoce, mas ficamos sabendo que Campinas tinha um instituto fantástico, que era o Gabriel Porto. Ali, grande beijo para você. Gabriel Porto, ele foi fundado na Unicamp, hoje ele é o SEBRE, que eu tive a oportunidade de estar lá nos 40 anos, ele foi fundado e eu fui uma das crianças ali atendidas. Depois, por uma questão de separação ou de metodologia e da necessidade de termos um atendimento especializado a pessoas cegas, eu fui uma das 4 crianças fundadoras que deu origem à Provisão aqui em Campinas. E sempre lutando, sempre abrindo caminho, nós estivemos ali no Colégio Batista, numa salinha que a Provisão começou, e lutando. Eu lembro que no meio da cantina, eu tinha que buscar lanche no meio dos marmanjões, então você já começa a aprender a buscar espaço. Ai, sai da frente porque eu não enxergo, né? Abrindo portas, o Batista foi um dos colégios que mais incluiu e aceitou pessoas com deficiência aí na nossa época. Depois mudamos para Marília, eu fui a primeira aluna do Cristo Rei, um colégio absolutamente não preparado à época, que tinha uma dificuldade muito grande de receber pessoa com deficiência. Lembro que 3 professores especializados foram na minha casa dizer para minha mãe que eu não iria acompanhar o colégio. E a minha mãe bancou que eu acompanharia, bancou que eu tivesse que começar com informática em 90, eu estou falando de XT e eu estou falando de logo, da tartaruguinha. Não tinha qualquer recurso, claro que não, mas eu decorei o teclado com a ajuda dos meus pais e eu mostrei que era possível a gente viver com informática. Depois veio o DOS, um computador melhor, eu decorava toda a linha de comando, porque não tinha ainda recurso, e sempre tentando demonstrar, mudar os lugares que nós frequentávamos, por onde eu passei. Eu posso dizer que os locais não foram os mesmos. Vim para a faculdade, fiz PUC, fiz um tempo pequeno de Ciências Sociais na Unicamp, porque não havia condição, apesar de uma impressora Braille estar funcionando, não havia condição de bater toda aquela quantidade de material. Na PUC, eu fui uma das beneficiárias e que apontou a necessidade da fundação do ProAccess. Hoje, o ProAccess é um programa magnífico na PUC, que dá toda a assistência para a pessoa com deficiência e está discutindo hoje a inclusão na PUC da deficiência intelectual. Carmen, parabéns. Junto a isso, quando eu era criança, em termos de dança, eu fui uma das crianças fundadoras do CIAD, também na PUC, que hoje faz toda a atividade física e de reabilitação, de convivência de pessoas com deficiência. Ou seja, a PUC começou a conviver com a deficiência a partir de mim também, junto com outras crianças. Em Direito na PUC, eu estudei a lei de cotas, ainda na fase de integração, como uma lei que não pegaria. E aí, em 96, veio a Lei de Diretriz e Base da Educação, e a minha monografia de final de curso, apesar de todos esperarem, né, Daniel, uma monografia acadêmica pela aluna, pelo perfil que eu tinha, eu resolvi que eu teria que fazer alguma coisa e fiz uma monografia sobre a ineficácia da Lei de Diretrizes e Base da Educação na inclusão escolar da criança cega. Então eu comecei a discutir em 2001, em monografia, que há necessidade do contraturno. Tá? Fui a primeira estagiária cega por concurso do Ministério Público Estadual do Estado de São Paulo, do Ministério Público Federal do Brasil, primeira estagiária do Instituto Eldorado, junto com mais a Fabiana, que hoje é coordenadora do CNRTA, e acho que a gente fez um pouquinho de diferença ali, porque eles têm um projeto fantástico, que é de qualificação de pessoas com deficiência na Oficina do Futuro, e com todo tipo de deficiência para lidar com tecnologia alta, feito com mainframe e tudo mais. Fui a primeira pessoa até a prova em Braille batida no TJ de São Paulo, em 2002. Fui a primeira advogada a representar governo na Câmara de Campinas e apanhar bastante. Foi quando eu conheci o prefeito como vereador. E tudo isso estou dizendo para dizer que em todos os lugares que passei, a gente promoveu mudança.
foi agora a última estada no nível profissional, e eu tenho o prazer de ter o Dr. Maurício aqui, presidente da Autoban, que é um reconhecimento absurdo, emocionante. A gente tinha um programa fantástico, que era Estrada para a Cidadania. Eu cheguei e falei, gente, os livros não podem ser em braille. E hoje esse programa oferece livro em braille para crianças de 9 e 10 anos, de educação no trânsito, de reciclagem, para todos os municípios que fazem parte do programa das estradas lindeiras da CCR. E a gente tentou mudar um pouquinho dentro. Falo que sempre por onde eu tenho passado, tenho lutado pela inclusão. Sempre por onde eu tenho passado, de forma quietinha. Eu tenho feito diferença, levando em conta a Convenção da ONU, que é de 2008, agora, muito recente, mas levando em conta que direito é poder, que lei é poder, e que se a gente conhece o sistema e o modifica de dentro, as ondas que isso causa são muito perceptíveis. Por isso, eu me comprometi com o prefeito em começar essa secretaria desde o primeiro dia, de forma extraordinária, de forma com um orçamento absolutamente reduzido, por assim dizer. Lembro de 2 colegas, a Solange e o Campos, estavam na minha sala um dia e falaram assim, nossa, você tem mais visita do que funcionário aqui hoje. Mas fazendo muita coisa. Porque é legitimidade, porque começa junto, porque faz parte da tomada de decisão. E quando o direito da pessoa com deficiência é olhado no momento de tomada de decisão, em gestão, a cidade muda, a gestão muda. E a gente constrói uma cidade para todos. Respeito, sou fruto de toda a história de luta da pessoa com deficiência desde o ano internacional da ONU em 81. Passamos da integração para a inclusão. Hoje, essa inclusão é de mão dupla, eu tenho que me adaptar, a sociedade também. Mas agora, com a Convenção da ONU, e um pouco antes disso, em 2005, com a criação da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência em São Paulo, depois com a criação da Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência em São Paulo, transmite um abraço para a Lina Mara, que plantaram essa semente, que demonstraram a importância dessa discussão em gestão. Eu entendo que nós estamos aqui para modificar o paradigma. Hoje, além da autonomia, que é a remoção de barreiras instrumentais, arquitetônicas, que é nossa responsabilidade, nós temos que trazer ao deficiente, efetivar a pessoa com deficiência, a sua cidadania. Hoje nós falamos em cidades acessíveis e temos que lutar por ela, mas a gente precisa dizer isso, tratar e trabalhar, e aqui eu preciso de todos que estão aqui, para uma sociedade inclusiva. E para isso eu vou precisar das instituições comigo, para a gente trabalhar a ponta. Para vocês me trazerem os problemas da ponta e me trazerem as soluções praticadas na ponta. Ninguém vai inventar a roda. E para isso eu preciso do conselho, seu Mauro, para me dizer quais são as prioridades, porque todo mundo sabe o quanto tem que se fazer em Campinas ainda. Mas nós somos realistas, eu preciso trabalhar com prioridade. Para isso, eu preciso de cada secretário. E eu já conto com o prefeito. E eu já conto com os vereadores. E eu sei que eu já conto com o Poder Judiciário. Para que a sociedade de Campinas seja uma sociedade inclusiva. Para que as deficiências, com a remoção das barreiras as barreiras arquitetônicas e instrumentais, desapareçam e todos nós consigamos conviver como pessoas dentro de Campinas. E convivendo como pessoas em Campinas. Que a gente possa encontrar uma cidade que dê para passear com a cadeira de roda, com o carrinho de bebê, estando com seus 80, 90 anos.
estando com a sua criança de colo, andando de tênis ou de salto alto, indo trabalhar ou indo ao shopping, mas que a gente tenha prazer de estar na rua. Prefeito, eu te agradeço, porque construir uma cidade acessível, em que as deficiências desapareçam, é a minha história. Te agradeço, porque assim teremos Campinas, uma cidade em que pessoas encontrarão um novo tempo. E te agradeço pela oportunidade de protagonizar essa história, porque fazer uma cidade acessível, prefeito, é fazer uma cidade melhor para todos. Muito obrigada.